Qual a relação de missões com a volta de Jesus? É sobre isso que iremos aprender hoje no nosso programa. Entendes tu o que lês? A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa Entendes tu o que lês? Eu sou o pastor Mário Luna, é com alegria e satisfação que eu recebo você mais uma vez aqui. Esse é um programa onde eu leio o texto, explico o texto e tiramos as lições do texto. O tema de hoje do nosso programa Entendes tu o que lês? É missões e a volta do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos fazer uma exposição bíblica baseada em Mateus 24, do versículo 3 ao versículo 14. Nesse momento, nós vamos fazer uma oração para darmos início à nossa programação. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero te pedir perdão dos meus pecados, erros, faltas e falhas. Eu quero te agradecer por esta oportunidade de estar aqui mais uma vez para realizar esse programa. Eu peço ao Senhor que ilumine a minha mente para que eu ensine as verdades de acordo com o que está na Tua palavra. Ilumina a mente daqueles que estão assistindo para que eles também possam compreender e juntos possamos colocar em prática, Senhor, o que vamos aprender em nome do Senhor Jesus. Te pedimos que tire todo o impedimento, toda a barreira, toda a distração e nos dê um programa edificante em nome do Senhor. Bom, nesse momento, eu convido você a participar do projeto Mais 3 inscritos do canal, tá bom? Você tá sendo bênção para você? Então, divulgue o canal para pelo menos mais 3 pessoas, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, faça um comentário, o que você está achando dessa programação, o que você está aprendendo em relação à exposição bíblica da Palavra de Deus, de que lugar você está assistindo, e não deixe também de compartilhar esse vídeo. Você pode compartilhar aí esse link no status do seu WhatsApp, no status na sua rede social. Então, aproveite para poder divulgar a Palavra de Deus para que outras pessoas sejam alcançadas. Vamos para a nossa introdução. O discurso profético de Jesus, registrado em Mateus 24, tá? Oferece uma visão sobre os eventos que antecedem sua segunda vinda. Ele foi dado em resposta a uma pergunta dos discípulos: que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Nesse contexto, destacam-se a importância da vigilância, o aumento das adversidades e a missão da igreja na preparação para o retorno do Senhor Jesus Cristo. Eu quero colocar na tela aqui para você o texto de Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 1 em diante. Nós vamos falar do 3, mas eu vou usar o 1 e o 2 como uma introdução para você também. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximando-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Então Jesus, no capítulo 23, ele está fazendo um discurso, e quando chega no capítulo 24, o cenário é ele saindo do templo com seus discípulos. Esse templo aqui, quando estava ali no Antigo Testamento, havia o templo que Salomão havia feito. Tá? Quando veio o cativeiro da Babilônia, a Babilônia destruiu esse templo. Depois esse templo foi reconstruído no tempo de Zorobabel. E aí, nos dias de Herodes, ele foi e ampliou esse templo. Ele fez uma reforma, e nesse tempo aqui de Jesus, essa reforma ainda não está pronta, segundo alguns estudiosos, porém, ela está num bom andamento, e eles estão ali olhando a estrutura daquele templo. Aí chegamos agora no versículo de número 2. Jesus, porém, lhe disse: não vede tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então Jesus fala que haverá a destruição daquele templo. Muitos estudiosos acreditam que essa destruição se deu no ano 70 depois de Cristo pelo general Tito, né? A Roma foi lá e destruiu o templo por causa de uma situação entre os judeus e os romanos. Houve essa destruição do templo. Então eles acreditam que essa destruição está falando desse momento aonde o templo foi destruído. Só que Jesus não para aí, ele vai prosseguir falando e nós vamos continuar aqui a aprender o que o Senhor está falando para nós. É claro que nesta exposição bíblica eu não estou me baseando na volta de Jesus como o assunto principal, mas sim em missões. A igreja cumprindo o seu papel até a volta de Jesus. Versículo 3 vai dar continuidade até o versículo 14, então deixa eu prosseguir aqui. 1. Perguntas dos discípulos. Mateus 24, versículo 3, que diz assim:
E estando, vamos colocar aqui na tela para você, e estando assentado no Monte das Oliveiras, ele sai do templo, se dirige ao Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, e em particular dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Eles acreditam aqui, alguns estudiosos, que a pergunta é: quando o templo vai ser destruído? Quando haverá, quais os sinais que haverá ali a tua vinda, ou seja, o fim do mundo? Quando acontecerá isso? Muito bem, é uma pergunta que eles estão fazendo. Tá aqui. E os discípulos, nesse caso, os discípulos buscam entender os sinais da vinda de Jesus e o fim do mundo. E estando, como eu disse, assentado no Monte das Oliveiras, chegaram ele e seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando essas coisas e que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo. Então eles queriam saber como seria isso. Como aconteceria isso? E Jesus agora vai dar um ensinamento do versículo 3 ao versículo 14, porque esse capítulo é um capítulo grande, tem muito mais informações, mas do versículo 3 ao versículo 14 nós temos algumas informações. 2. Advertências de Jesus, Mateus 24, do 4 ao 14. Então, primeiro há a dúvida dos discípulos, as perguntas dos discípulos, e agora Jesus vai fazer advertências em relação a essas dúvidas. Vamos lá. Então vamos para o versículo de número 4 e versículo de número 5. Eu não vou precisar colocar o texto na tela, porque o texto já está aqui diante de nós. Enganos e falsos cristos, Mateus 24, versículo 4 e 5. Jesus alerta sobre a possibilidade de enganos com falsos messias buscando enganar a muitos. Versículo 4. E Jesus, respondendo, disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Uma coisa que eu preciso salientar aqui é que no primeiro século, no tempo da igreja, já havia aqueles que se apresentavam depois que Jesus partiu, né, voltou ao céu, né. Lá no primeiro século já havia aqueles que se apresentavam e se diziam Cristo. Ou seja, nós já temos acontecimentos já naquela época, primeiro século, segundo século, finalzinho do primeiro século, segundo século, já havia aqueles que se diziam Cristo. Então, o que Jesus está falando já vinha se cumprindo desde aquele tempo. A grande questão aqui desse texto é que não existe uma uniformidade de interpretação. Escatologia sempre é uma matéria que vai haver sempre divergências de pensamento. Concordamos que Jesus vai voltar. Só que, para uns, Jesus vai voltar apenas no final, tá? Em uma única volta, uma única etapa no final de tudo. Depois da tribulação, aí Jesus volta para implantar o milênio. Só que existem aqueles que acreditam que Jesus vai voltar de forma invisível para buscar a sua igreja. Aqueles que estiverem mortos ressuscitarão, conforme está em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Eles ressuscitarão no corpo transformado. Os vivos serão transformados e nos encontraremos com o Senhor nos ares. Então, há uma divergência de pensamentos, de interpretação a nível de escatologia. Uns acreditam que Jesus só volta no final da grande tribulação. Uma volta única. Outros acreditam, como nós, que Jesus volta para arrebatar a sua igreja. Enquanto estiver havendo a tribulação, a igreja não vai estar aqui, ela não vai passar por essa tribulação. E no final da tribulação, Jesus volta, aí sim, todo olho verá, para resgatar Israel e todos aqueles que não se levantaram contra Israel e se arrependeram, se voltaram, aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, para o Senhor livrar Israel e implantar o milênio. Então há uma divergência de interpretações. Eu não vou me ater a isso aqui, porque não dá tempo de eu ficar falando sobre isso. O foco aqui é missões. O foco aqui não é a volta de Cristo em si. Nós estamos falando de fazer missões até a volta de Cristo. Então o foco é missões, não é a volta de Cristo em si. Mas envolve a volta de Cristo, porque enquanto Cristo não volta, a igreja precisa cumprir sua missão. Então eu não vou entrar nesses detalhes, tá bom? Eu tô colocando aqui para vocês só
a questão da diferença de interpretação a nível de Jesus voltar para arrebatar e depois voltar depois da tribulação, ou aqueles que acreditam que Jesus só faz uma única volta depois da tribulação. Só que esse texto que nós estamos estudando, há aqueles que acreditam que o que Jesus está falando aí a partir do versículo 3, do que Jesus está falando, é um acontecimento que vai estar antes do arrebatamento. Mas existem aqueles que acreditam que a igreja não vai estar mais aqui. O que Jesus está falando nesse texto já é dentro da tribulação. É o momento de tribulação. Aí talvez você diga assim, mas pastor, como é que pode ser dentro da tribulação se nós estamos vendo fomes, terremotos, guerras, rumores de guerras? Sim, é verdade que nós já estamos vendo um prenúncio disso. Nós observamos tudo isso, é verdade? É. Mas para alguns intérpretes, parece que isso tudo que Jesus está falando vai estar de uma forma muito mais acentuada durante a tribulação. E nesse caso, para nós que acreditamos no arrebatamento, nós, a igreja, não vai mais estar aqui nesse caso. Então eu não vou me apegar a se vamos estar ou não vamos estar, se os acontecimentos é para os nossos dias e não para a tribulação. Eu apenas vou aqui explicar esses acontecimentos e cada um tem aí o seu entendimento. Se eu penso que pode ter muito mais ênfase dentro da tribulação do que na época que estamos aqui, a igreja está aqui. Porém, pode ser que as pessoas digam, não, isso aí é para o tempo de agora, unicamente, isso não tem nada a ver com a tribulação. Eu não vou entrar em questão em relação a isso. Porque o foco aqui é cumprir a missão enquanto Jesus volta. Cumprir a missão enquanto Jesus volta. Então, depois de eu explicar isso, eu acredito que eu posso prosseguir. Jesus respondendo disse, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. O anticristo mesmo, e a igreja não vai estar aqui, acreditamos nisso, ele vai se apresentar como Cristo, como o solucionador de problemas. Nos primeiros 3 anos e meio da tribulação, haverá uma falsa paz. Até então, até os judeus vão pensar que é o Messias. Porém, depois dos 3 anos e meio, esse acordo de paz vai ser quebrado, porque o anticristo ele vai requerer adoração para si. E aí os judeus não vão aceitar. Eles não vão concordar. Ele vai querer se assentar no trono como se fosse Deus. Aí os judeus não vão aceitar. Aí vai começar a perseguição. E aí, no entendimento de alguns estudiosos, é esse momento de dor que vai acontecer. Mas ainda não é o fim. Veja bem, vamos lá. 2. Guerras e desastres naturais. Mateus 24, versículos 6 e 7. Jesus prediz guerras, rumores de guerras, nações contra nações, fome, pestes, terremotos como sinais, mas ressalta que isso ainda não é o fim. Olha o versículo 6 e 7. E ouvireis de guerra e rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Nós temos ouvido de guerra, rumores de guerra, houve a Primeira Guerra Mundial, houve a Segunda Guerra Mundial, o mundo vive numa tensão terrível, a guerra entre países, nós presenciamos aí Rússia e Ucrânia, Israel e esse grupo terrorista, Hamas e outras coisas mais que vão acontecendo. Então tem sempre problemas, mas ainda não é o fim. A igreja não pode ficar paralisada. A igreja não pode se deixar levar por essas situações e aí não cumprir a missão, que é levar as boas novas de salvação. A igreja tem uma missão para ser cumprida. Então, independente dos acontecimentos, independente das coisas que vêm, nós não podemos parar a nossa missão. O Senhor Jesus nos deu uma missão. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Pastor, mas tudo isso acontece já nos nossos dias, é verdade. Mas parece que no tempo da tribulação isso vai se intensificar muito mais. Então, ainda que esses acontecimentos possam estar ocorrendo em nosso tempo, em nossos dias, eles também se intensificarão dentro da tribulação.
E a igreja independente, para aqueles que acreditam que esses acontecimentos é só para o nosso tempo, ou aqueles que acreditam que é para o tempo também da tribulação, o importante é, vamos parar a missão? Vamos ficar aterrorizados de tal maneira que não conseguimos prosseguir? Ir em frente? De maneira nenhuma. Terceiro, tudo isso ainda não é o fim. Mateus 24, versículo 8. Mas todas essas coisas serão o princípio das dores. Se nós formos olhar os acontecimentos dentro da tribulação, você vai ver que dentro da tribulação vai haver perseguição no sentido de nação se voltar contra a nação. Vai haver a questão de terremotos, que os selos vão ser abertos, as trombetas vão ser liberadas, as coisas, a terra vai se tornar um caos, mas ainda não será o fim. Mas nos nossos dias nós estamos vendo também muitas dificuldades. Desastres naturais estão acontecendo em muitos lugares. Então a igreja precisa cumprir sua missão. Mas ainda, isso tudo é o princípio das dores. E quando fala de princípios das dores, a ideia aqui são pontadas para um parto. Somente as mulheres que já foram mães sabe o momento de angústia quando há ali, antes do nascimento, as dores de parto. Então Jesus fala de um momento que antecede a sua volta, realmente. Algo muito próximo, certo? Então nós temos visto terremotos, guerras, rumores de guerras, mas quantos anos vem se passando? Então parece, eu não estou fazendo uma afirmação final, mas parece que isso tem muito mais a ver com um período de tribulação do que o período desse momento. Nós aqui estamos tendo um prenúncio, mas o vamos ver, o valendo parece que está dentro da tribulação. Mas independente se você acredita que é só para esse momento, ou se você... Tem gente que acredita, inclusive, que isso já passou lá no tempo, quando o templo foi destruído, no ano 70 depois de Cristo, e que isso não tem nada a ver com acontecimentos futuros. Mas nós entendemos que tem a ver com acontecimentos futuros, sim. Então a igreja, ela não pode desistir, ela não pode parar. E outra coisa, se esses acontecimentos são para a tribulação, a igreja não vai estar aqui. Então nós não vamos passar por nada disso. Se nós realmente estamos corretos na nossa interpretação que a igreja vai ser arrebatada e não vai passar pela tribulação. Que existem pelo menos 3 interpretações. Existe aqueles que acreditam que a igreja não passa, existe aqueles que acreditam que a igreja passa até a metade da tribulação, antes de começar a perseguição, e existem aqueles que acreditam que a igreja passa pela tribulação e que Jesus só volta numa única etapa. Então, assim, há uma divergência. Pastor, mas parece um pouco confuso. Ainda que você ache um pouco confuso, o final sempre vai ser o mesmo. Jesus vai voltar, uns vai estar na eternidade e outros vão estar no tormento eterno. Isso aí é indiscutível. Certo? 4. Perseguições e apostasia. Mateus 24, do 9 ao 12. A igreja enfrentará perseguições, traições, ódio, surgimento de falsos profetas, resultando na apostasia de alguns. Aqui é interessante salientar que durante essa época, durante o nosso período, durante todo o período depois que Jesus morre, ressuscita, volta para o céu, antes disso dá a missão para a sua igreja, durante todo esse período nós temos enfrentado, a igreja tem enfrentado perseguição, a igreja tem enfrentado apostasia. Então vos hão de entregar para seres atormentado e matar-vos-ão, e sereis odiado de todas as gentes por causa do meu nome. Aqui não está falando só de uma perseguição num local. Aqui está falando de uma perseguição a um nível mais global. Existem países nos nossos dias que não aceitam o evangelho. Perseguem, presta atenção nisso aqui, perseguem aqueles que servem ao Senhor naquele lugar. Proíbem o evangelho de ser pregado. Mas o cenário que Jesus está falando aqui parece mais algo
global. Olha aqui. Então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. De todas as gentes. De todas as pessoas. E aqui cabe eu colocar na tela para vocês esse versículo de número 9. E eu vou colocar ele, tá, em outra versão para a gente poder fazer uma análise aí de versões. Vamos ver na NVI. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Você tá entendendo? Por todas as nações. Existem nações nos nossos dias que não tem uma perseguição desse jeito. Aqui tá falando de uma perseguição em grandes proporções. Em proporções globais. Não está falando de um país ou de alguns países. Está falando de uma totalidade. Então você entende porque parece mais que é uma perseguição na época do anticristo. Realmente. E se nós acreditamos que não vamos passar pela tribulação, esse texto não tem a ver com a igreja? Não tem a ver com a igreja. Mas tem um despertamento para a igreja aqui. Não tem a ver com a igreja em si, mas a igreja tem lições aqui para a igreja tirar. Porque nos nossos dias, nós já enfrentamos perseguições. Não a nível global. Vamos desanimar? Vamos parar? Quantos irmãos nossos estão sendo mortos e já morreram por causa de proclamar o evangelho, por causa de servir a Jesus? O próprio Jesus, deixa eu mostrar para vocês aqui. Nós estamos no evangelho de Mateus. Vamos botar aqui o evangelho de Mateus ainda. Vou colocar aqui na tela para vocês. Evangelho de Mateus, capítulo de número 5. Vamos colocar aqui o versículo de número 11. Vou botar aí, tá? Versículo 10. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Olha, Jesus já tá falando aqui, ó. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentirem e disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Veja que aqui não é um sermão profético. Aqui são as bem-aventuranças. É o sermão do monte. Então, Jesus aqui está alertando que todo aquele que serve a ele vai padecer perseguição, vai passar por aflição, vai ser rejeitado, vai ser perseguido, vai ter oposição. E Jesus está preparando eles para eles não desanimarem. Então, independente de Mateus 24, do 3 ao 14, envolver a igreja ou não envolver a igreja, o cenário de perseguição já está entre nós há muito tempo. Mesmo que o Brasil não tenha uma perseguição tão acentuada como a Coreia do Norte e outros países que estão na lista dos países que mais perseguem cristãos no mundo, entre os 11 países, o último país que entrou agora é a Índia. Independente disso, os cristãos são perseguidos de várias maneiras, de várias formas. E nós não podemos parar a missão que Cristo nos deu. Então, perseguição é uma coisa que vem. Então, quando diz aqui, então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome, está falando aqui de todas as nações. Não está falando aqui de uma nação. Está falando de todas as nações. Já coloquei aqui para você, vou voltar de novo para o texto. Vamos colocar na King James? Então eles vos entregarão para seres afligidos e condenados à morte, sereis odiados por todas as nações. Vamos botar na NVT? Então vocês serão presos, perseguidos e mortos. Por minha causa serão odiados em todo o mundo. Não está falando aqui de um local geográfico apenas. Está falando de uma totalidade. E aonde nós vamos ver um cenário tão devastador, aonde aqueles que servem ao Senhor, aqueles que buscam ao Senhor, vão ser perseguidos desse jeito? Somente na tribulação. A nível global, só na tribulação. Então, por isso, alguns estudiosos acreditam que se trata da tribulação. Mas nós não desconsideramos, isso aqui que é importante falar, que nos nossos dias já existem níveis de perseguição acentuados. E a igreja não pode parar sua marcha. Olha o versículo 10. Neste tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros,
e uns aos outros se aborrecerão. Vamos ver esse texto aqui em outra versão? Versículo de número 10. Deixa eu colocar aqui para você. Versículo 10, em outra versão. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Versículo 10 na NVT. Muitos se afastarão de mim e trairão e odiarão uns aos outros. NTLH, nessa época, muitos vão abandonar sua fé e vão trair e odiar uns aos outros. E aí Paulo já fala Paulo já fala na carta a Timóteo sobre a apostasia dos últimos tempos. Pedro vai falar também sobre enganadores, falsos mestres. Então nós temos aí um cenário completo sobre essa questão de pessoas que vão abandonar a fé. Vão abandonar a fé, vão desistir. Então, é um cenário que, ao mesmo tempo que nós olhamos para os nossos dias, olhamos também para os dias vindouros, os dias de tribulação. E a igreja precisa estar alerta, porque as pessoas vão se virar uma contra as outras. Existem países aí que perseguem cristãos que eles dão até um certo incentivo, alguma bonificação, alguma premiação para quem denunciar quem é cristão. Olha que coisa terrível. Esses são os dias que nós estamos vivendo. Esses são os dias que nós estamos vivendo. Versículo 11. Surgirão muitos falsos profetas. Veja bem. Surgirão, versículo de número 11. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E você tem visto aí um cenário muito difícil. O próprio apóstolo Paulo, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, versículo 29, olha o que ele diz, Atos 20, 29. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho. Falsos profetas. Falsos mestres. Paulo já alertou sobre isso. 1 Timóteo 4:1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Então, veja bem, o escritor da carta aos Hebreus, quando ele escreve aos Hebreus, cristãos judeus, eles estão desistindo por causa da perseguição. Porque a perseguição está grande, eles estão desistindo. E já naquele tempo já havia pessoas que poderiam estar denunciando um ao outro. Só que isso vai se acentuar muito mais durante o período de tribulação. Porque nós pregamos o evangelho para que as pessoas, quando Cristo vier no arrebatamento buscar a sua igreja, elas estejam em Cristo. Porque a nossa esperança não é dizer para alguém, não, olha só, se você não for, se você estiver vivo e não for quando Cristo vier buscar a igreja, você pode ir na tribulação. Pastor, haverá salvação na tribulação? Haverá. Haverá salvação? Haverá. Só que tem um problema. Se as pessoas não estão suportando num cenário como esse, que não chega nem perto do período de tribulação, como é que alguém vai suportar no período de tribulação servir ao Senhor? Que já não está conseguindo servir agora. Então nós não pensamos em estar vivo para poder enfrentar a tribulação, porque vamos decidir nos apegar a Cristo na tribulação. No tempo de tribulação, no tempo de tormento, quando o juízo de Deus estiver sendo descarregado sobre a terra. Não, de forma nenhuma. Versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Veja que o anticristo ele é chamado de o homem da iniquidade. O cenário parece muito da tribulação aqui. Volto a dizer. Por se multiplicar a iniquidade. Por quê? Porque nesse tempo da tribulação, o grau de iniquidade estará altíssimo.
o anticristo estará dominando com iniquidade. Ele permitirá muitas coisas que vai agradar todos. Então, o amor se esfriará. E quando o amor se esfria, esse amor esfriar aqui, ele tem a questão da empatia humana, mas tem a questão também daqueles que, no momento da tribulação lá, estiverem lá e podem estar em Cristo, ter aceitado Jesus, estarem também desanimando. Mas vamos trazer isso também para os nossos dias. Para os nossos dias. Esse cenário todo. Tanta coisa sendo permitida. Tantas facilidades. Quantos de nós estamos esfriando, não estamos esfriando no nosso amor? Lembra da correção para a igreja de Éfeso? Tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. E nós temos que ter muito cuidado. Porque em nome de serviço na obra, nós podemos talvez estar fazendo algumas coisas na obra, trabalhando na obra, mas nosso coração está muito longe do Senhor. Estarmos cometendo coisas que são totalmente desagradáveis a Deus, são pecados contra Deus, mas compensarmos isso com o trabalho da obra. E Deus está dizendo, isso eu não quero. Então, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Como está você? Como estou eu? Infelizmente, o cenário de amor se esfriando é uma coisa que lá no período de tribulação será uma coisa muito pior, mas estamos constatando isso também em nossos dias. E aí, com isso, há uma frieza também. A igreja vai diminuindo a marcha a nível de falar do grande amor do Senhor, das boas novas de salvação. Então, nós precisamos prosseguir. Quinto, missão global e o evangelho. Mateus 24, 13, 14. Apesar... Aí, presta atenção aqui. Vamos ler o versículo de número 13 e o versículo de número 14. Lê aqui na... Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Muito bem. Apesar das tribulações, Jesus encoraja a perseverança, prometendo salvação aos que permanecerem firmes, aquele que perseverar até o fim. E aqui eu preciso dizer uma coisa, a perseverança aqui é a marca de um salvo. Quem está salvo em Cristo Jesus, ele vai perseverar. Ele vai em frente, ele não vai desistir, ele não vai parar. Por quê? Porque ele tem uma esperança, ele tem uma confiança. Então, é uma questão seguinte. Eu me tornei filho de Deus, e como filho de Deus, eu preciso perseverar. Então, nós precisamos ter isso em mente, não podemos parar. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, precisamos ir em frente. Por quê? Porque somente indo até o final do percurso, provamos de fato que somos um salvo. Agora, se eu desisto no meio do caminho, eu estou abrindo mão daquela salvação que o Senhor me deu. Então eu provo que eu deixei de ser um salvo. Mas se eu persevero, e essa perseverança exige que eu vá até o fim, e eu quero deixar uma coisa bem clara aqui para você. A palavra perseverança e paciência, muitas vezes, a palavra no original é uma só palavra. Só que às vezes ela é traduzida como perseverança e paciência. A paciência então, ou seja, é uma moeda. Deixa eu pegar aqui uma moeda. Uma moeda aqui, peguei uma moeda de 5 centavos. Então ela tem dois lados, concorda comigo? Tem a parte de cima e a parte de baixo. Na parte de cima, vamos exemplificar como a perseverança. A paciência, desculpa, paciência. Então, a paciência é o quê? É você estar debaixo de tribulação, aflição, e tribulação é prensa, é imprensar, sentir imprensado, tá? Isso é tribulação, mas você não está disposto a sair do lugar, no sentido de abandonar o que está fazendo por causa do que está acontecendo. Só que a perseverança, que é o lado de baixo da moeda, então dois lados da mesma moeda, tem a ver com estou debaixo de tribulação, não estou disposto a abandonar, mas eu persevero. Eu não só suporto, mas eu vou indo adiante. Então,
Em outras palavras, pastor, eu sirvo ao Senhor, aí tô debaixo de tribulação. Não vou abandonar a Jesus. Tá bom. Certo, não abandona Jesus. Paciência. Mas não é só não abandonar a Jesus, é continuar trabalhando para ele. É continuar servindo a ele. Aí é a perseverança. Então, é servi-lo, é continuar na presença dele, mas também prosseguir servindo. Porque alguém diante da tribulação fala assim, eu vou parar de fazer a obra de Deus. Eu vou parar de fazer essas coisas porque tem muita luta. Não, você não pode parar. Eu não posso parar. Nós não podemos parar. Certo? Imagine se Jesus pensasse em parar. Destaca que o evangelho será pregado globalmente como testemunho a todas as nações antes do fim. A missão da igreja não é apenas enfrentar as adversidades, mas também desempenha um papel ativo na preparação para a volta de Jesus. Então, esse evangelho, e aí aqui mais uma vez eu preciso colocar o texto na tela, diz ali, ó, mas aquele que perseverar até o fim será salvo, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Esse fim aqui não é o fim de tudo. Acredita-se que o fim aqui é o fim do período tribulacional, dos 7 anos de tribulação, porque durante a tribulação haverá também consciência de Cristo. A palavra do Senhor será pregada, só que as pessoas pagarão com a vida. Então as pessoas terão ciência da palavra do Senhor também. Então é o ápice, né? A igreja sempre cumpriu sua missão, ela não vai estar, segundo a nossa linha de interpretação, mais na terra, mas haverá aqueles que vão falar desse amor. Então esse fim aqui não é o fim de todas as coisas, acabou tudo. Não é disso que está tratando. Só que eu volto a dizer, a ênfase desse entendes tu que lês não é escatologia. Não é volta de Jesus em si. Mas sim a igreja continuando, cumprindo sua missão, haja o que houver, aconteça o que acontecer. E aí é por isso que eu vou colocar agora para vocês as lições que nós aprendemos aqui. Porque ainda que você acredite, você siga uma linha. Não, esses acontecimentos de Mateus 24, do 3 ao 14, é para essa época. Não, esses acontecimentos de Mateus 3, 24, do 3 ao 14, é para o tempo da tribulação, ainda que esteja acontecendo muitas coisas parecidas nos nossos dias. Não importa. O que importa é, a igreja não pode parar de cumprir sua missão. Então vamos lá. Primeiro, vigilância e discernimento. Igreja, na antecipação da volta de Jesus, a igreja deve estar atenta às influências enganosas, mantendo-se firme na verdade do evangelho. Isso aqui é fato. Independente de piorar na tribulação ou de estar do jeito que está nos nossos dias, a igreja precisa estar vigilante, tendo discernimento, porque senão ela é enganada. Nós somos enganados. Nós abandonamos a fileira de batalha. Nós compramos o evangelho da facilidade. Muitas pessoas apregoando um evangelho que não é o evangelho da palavra de Deus. Não é o evangelho genuíno. É um evangelho de facilidade. É um evangelho de conquista. Venha ser cristão para que você tenha a sua vida totalmente mudada no sentido de você conquistar o que você quiser. Jesus morreu na cruz para nos oferecer salvação. Isso não impede que você possa conquistar coisas materiais para poder administrar, para poder colocar também a favor do reino dele. Porque qual o proveito que Jesus tem de abençoar pessoas que não estão nem aí para o reino dele? Não estão nem aí para contribuir com o progresso do reino. Me diz isso. Você, seja sincero, você investiria na vida de alguém que não iria querer contribuir em nada para aquele projeto no qual você tem a visão? Você tem uma visão e aí você vai querer investir na vida de uma pessoa. Só que você espera que essa pessoa pegue aquilo que ela está recebendo e invista também parte daquilo no reino, naquele projeto. E você já está sabendo que essa pessoa não vai fazer isso. Você investiria nessa pessoa? Então Deus também não investe. Sabe por quê? Porque se tem gente que quer ser abençoado, mas não quer abençoar para que o reino seja expandido, não tem por que Deus abençoar. Ah, pastor, mas isso é injusto, porque o ímpio não está debaixo da lei do reino. Quem está debaixo da lei do reino somos nós, cristãos. Então, o ímpio, ele vai nascer, muitas vezes ele vai nascer num lar rico, ele vai desfrutar de tudo,
mas no final ele não tem salvação. Agora imagine um cristão que se diz cristão, que Deus abençoa ele, que ele tem recursos materiais e que ele não tem um coração voltado a abençoar o reino, para promover o reino de Deus, sendo que ele diz que ama a Deus. Como é que alguém pode amar a Deus e não amar a sua própria obra? Me diz isso, como é que é possível isso? Então, esse evangelho de facilidade não é o evangelho verdadeiro, porque o evangelho verdadeiro se preocupa primeiro com o reino, com a sua vida espiritual. Buscar as coisas que são de cima e não as coisas que são da terra, Colossenses. Jesus disse, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, comida, bebida e vestimenta, que é o que ele está tratando no contexto, daquele contexto do capítulo 6, e ele já vinha falando sobre não tesourar riquezas, onde a traça e a ferrugem consome, onde os ladrões roubam e minam, mas ajuntai a sua riqueza no céu, onde os ladrões não roubam nem minam, onde a traça e a ferrugem não consomem. Então Jesus está mostrando que os valores do reino são invertidos. Uma pessoa que começa a cultivar relacionamento com Deus, eu falo e volto a repetir aqui no canal, ela sempre vai dar ênfase nas suas orações mais para as coisas espirituais do que para as coisas materiais. Porque a visão dela muda, o Espírito Santo vai mudando a mentalidade dela. Então ela vai gastar mais tempo pedindo, Senhor, me transforma, produz em mim o teu fruto, eu preciso de amor, eu preciso de bondade, eu preciso de benignidade, eu preciso de mansidão, eu preciso de fidelidade, eu preciso de domínio próprio, que é também a mesma coisa de temperança em outras versões. Então ele vai buscar, me ensina a ser, no caso se for um homem, me ensina a ser um marido melhor, me ensina se for pai, me ensina a ser um pai melhor, me ensina a ser um filho melhor, me ensina a ser um cidadão melhor. Ele se preocupa com isso. E a irmã me ensina a ser uma mãe melhor, uma esposa melhor, uma filha melhor, uma cidadã, enfim, ela vai se preocupar com coisas espirituais. Primeiro, ela vai orar por coisas materiais, mas ela vai focar nas coisas espirituais. Então nós temos que ter vigilância e discernimento. Como é que você vai ter discernimento se você não conhecer a palavra de Deus? A palavra é o filtro. Tu tem que passar pela palavra para ver se aquilo que está acontecendo tem a ver com as coisas de Deus ou não. Com aquilo que está sendo ensinado tem a ver com as coisas de Deus ou não. Tudo que nos agradar e o tempo inteiro nos agradar não pode ser de Deus. Porque, na verdade, Deus nos confronta. Ele nos ensina que os nossos caminhos precisam ser mudados todos os dias. Todos os dias eu preciso melhorar. Todos os dias eu preciso de transformação. Isso chama-se santificação. 2. Perseverança diante das tribulações. A missão da igreja não está isenta de desafios, mas a perseverança na fé é crucial para superar as tribulações e participar das promessas divinas. Não podemos abandonar, sair do barco. Olha, vamos lembrar da passagem de Jesus com seus discípulos no barco. A tempestade se levanta, mas quem está no barco com eles? Jesus. E eles estão, mestre, não te importa que pereçamos? Eles se esqueceram que Jesus estava no barco. A fé deles, no momento daquele momento difícil, a fé deles foi abalada. E é isso que Deus não quer que aconteça comigo e com você. Nossa fé diante das tribulações fica abalada. Fiel é o que prometeu. O Senhor há de cumprir. Escondi a tua palavra no meu coração para não pegar contra ti. Salmo 119. Durante os momentos de tribulações nós somos tentados a regredir, a parar, a desanimar. Mas o Senhor nos encoraja. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Vai, João 16:33. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. O Senhor nos garantiu vitória. Em Cristo somos mais do que vencedores. Não desista. Paulo diz, em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então em Cristo somos mais do que vencedores. Então a igreja não pode parar. E 3, o papel fundamental da missão global. A missão global não é apenas uma tarefa, mas uma parte essencial da antecipação da volta de Jesus. Pregamos o evangelho enquanto estamos aqui.
Depois que partimos, alguém assume a responsabilidade. Mas os membros da igreja da atualidade não podem abrir mão da sua responsabilidade. De discipular pessoas, de ensinar pessoas. Esse programa tem essa missão, de ensinar pessoas, discipular pessoas. Que discípulo somos todos nós. Não estou falando do discipulado de integração, apesar que tem vídeos aqui no canal que servem para o discipulado de integração, que é o Bases na Fé. Mas eu estou falando do discipulado da vida cristã, do dia a dia. Pastor é discípulo, presbítero é discípulo, diácono é discípulo, diaconisa é discípulo, onde tem diaconisa, missionário, missionária, obreiro, obreira, quem quer que seja, somos discípulos. A igreja é chamada a levar o evangelho a todas as nações como testemunho, contribuindo assim para o cumprimento do propósito divino. Duas coisas são fundamentais na nossa vida. Uma é viver o evangelho, outra é anunciar o evangelho. Então nós temos duas coisas para fazer: viver o evangelho e anunciar o evangelho. Ensinar o evangelho. Essas são as duas coisas que nós temos para fazer. Nem todos vão estar contribuindo com o ensino. Nem todos foram chamados para a área do ensino, mas podem falar do amor de Jesus. Aí a pessoa vem para Cristo, alguém vai discipular, alguém vai cuidar, que foi chamado para aquela área. Não tem problema. Mas falar do amor de Cristo é para todos. Anunciar Jesus como Senhor e Salvador é para todos. Pastor, mas eu não sei como fazer isso. Então você tem que aprender o que é a vida cristã, o que é a salvação, para que você fale dessa salvação. Eu sempre falo aqui, ó, tá aí, ó, Bases da Fé, aprendendo sobre a salvação em Jesus Cristo. Esse é um vídeo que eu vou deixar na recomendação que você deve assistir. Se você nunca assistiu esse vídeo aqui do canal, assista. Sabe por quê? Porque esse vídeo aqui, você vai ter informações sobre esse vídeo que vai te dar condição para você entender melhor por que você precisou de salvação, por que você precisa de salvação, e também te dá base para falar da salvação para outras pessoas. Não é só chegar e entregar um folheto e dizer Jesus te salva. Se você não aceitar Jesus, tem gente que vai até falar assim, né? Você vai pro inferno. Ele vai querer saber por que ele vai pro inferno. E tem gente que não sabe explicar. Esse vídeo vai te ensinar. Assiste uma vez, assiste duas vezes. Você tem uma compreensão, faz anotações. Daqui a pouco você tem condição de sair para falar do amor de Deus para as pessoas. Conclusão. O texto de Mateus 24 nos lembra da iminência da volta de Jesus. Nos lembra. Independente se a igreja já vai ter ido ou não vai ter ido, já vai ter acontecido o arrebatamento ou não, tá? Independente do que você acha nessa linha de interpretação, nos lembra da volta de Jesus. Seja para o arrebatamento ou seja para a parte depois da tribulação, não importa. O texto de Mateus 24 nos lembra da iminência da volta de Jesus e da importância da missão global da igreja nesse contexto. Diante de desafios e tribulações, a fidelidade na proclamação do evangelho é crucial. Fidelidade. Não é pregar qualquer coisa. Não é achar que basta só encher a igreja, o templo de gente. Não é isso que Jesus mandou fazer. Jesus não estava preocupado com multidões. Isso não quer dizer que Deus não se preocupa com números. É claro que sim. Mas o que eu quero dizer é que Jesus nunca se preocupou. Jesus nunca sacrificou a palavra verdadeira para trazer pessoas para estar seguindo ele. E esse é o nosso grande problema. Nós sacrificamos a palavra verdadeira, colocamos ela de lado, inventamos, damos uma misturada, sabe? Eu não sei se você... quem gosta muito de café, eu tomo café, um pinguinho de café, um copo de leite e o pingo de café só. Eu não tomo café puro, né? Tomava muito quando era muito mais jovem, mas depois eu abandonei a questão do café, porque vinha me fazendo muito mal pro meu estômago. Muito bem, mas imagine você que gosta muito de café, fazer uma xicrinha de café, aí, muito bem, aí alguém pegar aquela xicrinha de café, jogar um pouco fora, chegar ali, jogar um bocado de água quente e dar pra você aquele café. Você vai dizer, esse café tá horrível, esse café tá fraco, o café foi diluído. É isso que eles fazem com o evangelho. Eles colocam umas coisas dentro da palavra de Deus, junta com a palavra de Deus, e dão uns sentidos para o texto que não tem, para agradar os ouvintes. Então vamos pregar o evangelho verdadeiro. Fidelidade. Desafios e tribulações, a fidelidade na proclamação do evangelho é crucial, sendo parte integrante da preparação para o glorioso retorno do Senhor Jesus. Talvez você diga assim, pastor, mas eu não gosto de café. Pense em qualquer outra coisa que você goste e pense que alguém foi lá e diluiu isso. Tu vai gostar? Não. Agora imagine como é que Deus
quantas coisas homens e mulheres sofreram para que a revelação fosse completa. O plano da salvação está completo aí, na nossa mão, a revelação, a Bíblia Sagrada. E hoje eu me dou no bel prazer de pegar o texto e inventar um monte de coisa que o texto não diz. E é justamente por isso que existe esse curso aqui, ó. Como facilitar meu estudo da Bíblia. Para você aprender, porque tem gente que não entende a Bíblia e aí fica com dificuldade por causa disso e não tem vontade de estudar. Não tem vontade, porque ele não entende. Então esse curso aqui vai te dar os passos que você deve seguir. E eu tenho certeza que depois que vocês fizerem esse curso, o link tá na descrição, você pode adquirir um preço aqui acessível para você. Não é um preço exorbitante, não é uma coisa que você não possa adquirir. Eu creio em nome de Jesus que você vai conseguir adquirir. E aí eu tenho certeza que você seguindo os passos que estão sendo dados aí no curso, você vai conseguir entender. Aí você não vai inventar ou não vai ser enganado quando alguém inventar o que não está lá, porque você vai aprender a interpretar o texto. Você vai aprender a inspecionar o texto para saber o que trata aquele livro ou aquela carta de forma geral. Você vai também aprender a questão de escolher o texto. Você vai aprender a observar o texto, ler o texto em várias versões para ver se já te dá um entendimento maior. Você vai aprender a interpretar o texto, perguntas que você deve fazer para o texto, para poder extrair do texto aquilo que você precisa saber. Você vai aprender a correlacionar o texto. Ah, eu tive esse entendimento. Ah, você teve? Teve. Tem outras partes na Bíblia que fala da mesma coisa que você entendeu? Não. Então esse entendimento seu pode estar errado. Procura agora num comentário bíblico, no rodapé de alguma Bíblia de estudo, dá uma conferida, pelo menos em uma ou duas fontes, não só numa Bíblia ou só num comentário, talvez um ou dois, se for possível. Ih, pastor, não tem nada a ver com o que eu entendi. Então descarta o que você entendeu, porque o que você entendeu tá errado. Começa tudo de novo. Mas quem não sabe essas etapas faz o quê? Acha que o que entendeu tá certo, vai lá e vive aquilo ou ensina aquilo para os outros. Então, adquire o curso Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. Vai ser uma bênção para a sua vida. O link tá na descrição, tá bom? Com certeza você vai ser aí abençoado. Bom, você pode baixar gratuitamente o PDF ou os PDFs do canal no meu canal no Telegram. A partir de 2024, e provavelmente você esteja assistindo aí quase em 2024, não haverá mais link na aba comunidade, não tem link na descrição. Link na descrição só do canal do Telegram. Clica aqui na descrição para ir para o meu canal no Telegram. Uma vez que você esteja no meu canal no Telegram, basta que você entre no canal, e eu vou mostrar para você rapidamente a tela aqui do canal, nesse caso, tá? Que é aqui, ó. Aí você entrou aí no meu canal, na tela do meu canal do Telegram. E uma vez que você entrou na tela, aí você vai procurar o que você quer, nesse caso, certo? E aqui eu botei aqui um Entende Tu que Lês como amostra, mas tem aula de jovem, tem um infográfico, tem aula de adulto. Então, para baixar o conteúdo, você precisa clicar no link. Seja da Escola Dominical Adulto, Jovem, você tem que clicar no link. Clicou no link, vai abrir uma página do meu site igual a essa que tá aqui agora, ó. E aí você vai descer a página, tem aqui o curso, como eu falei, tem aí o Entende Tu que Lês, que vai ser o Entende Tu que Lês daquele dia que você tá assistindo. Tem algumas recomendações, tem um e-book meu, Perdão entre Casais, tem alguns cursos da Faculdade Vitória em Cristo que eu recomendo. E aí, por fim, aqui embaixo tá aqui, ó, arquivos para download do Entende Tu que Lês. Clica aqui, ó, você vai baixar. É muito fácil, eu ensino isso todos os vídeos. Todas as aulas. Ainda tem quem vem no comentário perguntar, o senhor não disponibiliza mais os PDF gratuitos? O que isso me prova? Que ele não assiste a aula, que ele só quer o PDF. Aí fica difícil, né, irmãos? Fica muito difícil. Mas enfim, glória a Deus por tudo. Vamos lá? Participe do projeto Mais os 3 inscritos do canal, você já sabe, preste atenção. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, faça seu comentário, divulgue o canal para pelo menos mais 3 pessoas. Não esquece não, divulgue para mais 3 pessoas. Vamos estar orando. Se você tem uma causa para colocar na mão do Senhor, vamos apresentar as causas. Tem pessoas que colocam algum pedido aí no comentário. Eu tenho até um caderno que eu registro alguns pedidos. Simbolicamente, se você tem um pedido, ele simbolicamente está sendo apresentado aqui nesse momento. Você pode aí apresentar o que você precisa ao Senhor e nós vamos estar orando juntos. Vamos lá? Senhor, meu Deus e meu amado Pai,
Pai amado e Pai querido, eu quero te agradecer por mais um programa Entendes Tu que Lês? Te rendo graças, Senhor. Missões e a volta de Jesus. A igreja não pode parar, a igreja precisa avançar. A igreja precisa ir em frente. E eu quero te louvar por isso, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado, te louvo, te engrandeço, te bendigo. Que o Senhor continue nos abençoando. Toma as nossas vidas, não nos deixe desistir, não nos deixe parar, não nos deixe desanimar. Ainda que seja um membro, ainda que seja um obreiro, ainda que seja um pastor, um presbítero, um evangelista, uma irmã de mesa de oração, um professor, uma professora de escola dominical, não deixa parar não, Senhor. Senhor, eu quero apresentar cada causa, Senhor, de pessoas que estão representadas aqui nesse caderno, e pessoas que não estão aqui, mas que estão orando comigo nesse momento, e precisam de uma vitória, precisam de um agir, precisam de um mover sobrenatural do Senhor. Então eu te peço a vitória na vida dessas pessoas. Que a tua bênção se manifeste, Senhor. Que o Senhor possa se fazer presente. Eu creio no teu grande poder. Eu creio no teu agir. Senhor, tu tem poder de curar, de libertar, de transformar. Toma nas tuas mãos, Senhor querido, Senhor amado, cada vida, causas na justiça, causas do INSS, benefícios, aposentadoria. Meu Deus, restauração de lar. Quantas famílias estão aí, Senhor, passando por momentos muito difíceis. Porta de emprego, tu tem poder de abrir essa porta de emprego. Senhor, depressão, ansiedade, tu tem poder de curar. Ó Deus querido, problemas no coração, no pulmão, nos pulmões, nos rins, no fígado, no estômago, na coluna, na circulação, diabetes, Senhor querido, Senhor amado, e outras enfermidades, Senhor. Pressão alta. Meu Deus, tem misericórdia. Que a tua bênção esteja sobre a vida de cada um que está me assistindo, das suas famílias. Que a tua bênção esteja sobre a vida dos nossos vizinhos, daqueles que ainda não te aceitaram. Senhor querido, que haja, Senhor, oportunidade daqueles que moram aqui nessa redondeza, reconhecerem teu Filho como único e suficiente Salvador. Que haja testemunho disso, que haja, Senhor querido, Pai amado, que possa ser visível a transformação. Que o Senhor venha salvar vidas aqui nesse lugar. Toma cada morador, Senhor querido, Senhor amado, desse lugar onde eu moro, Senhor querido, desse bloco onde eu moro. Senhor querido, visita cada um deles, cada necessidade, o que eles precisam, Senhor. Não só desse bloco, mas de cada bloco aqui nessa localidade, dessa rua, desse local, desse bairro. Deus querido, toma os 4 cantos do nosso Brasil, toma os 4 cantos da terra, toma a região norte, nordeste, sul, sudeste e centro-oeste. Eu entrego tudo nas tuas mãos e eu te agradeço, Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, por mais essa rica oportunidade. Amém. Eu quero agradecer você que ficou até agora. Nós estamos encerrando hoje essa sequência de vídeos no Entende Tu que Lês, falando do tema missões. Estaremos dando prosseguimento, tá? Nos próximos Entende Tu que Lês, com outra temática, mas continue conosco. Não deixe de divulgar o canal para pelo menos mais 3 pessoas. Que o Senhor continue abençoando a sua vida e a sua família. Receba a bênção apostólica e até o próximo programa. Seja o Entende Tu que Lês, a EBD Comentado Online, Teologia e a Vida Cristã. Você está convidado a estar conosco aqui cada dia mais. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos nós que aguardam a volta do Senhor, e todos digam amém.